mais um Pura Fé Talks especial da nossa Conferência Mais Profundo com o Coração Puro. E nós prometemos e estamos cumprindo pessoas muito especiais, né, Edi? Exatamente. Mulheres incríveis, homens incríveis que estão aqui derramando o seu coração e mostrando assim realmente o seu dia a dia, as ações que faz, o que se coloca aos pés do Senhor para que seja um canal de bênção. Amém. Seja bem-vinda, pastora Bem-vinda. Lídia. Muito obrigada! É disso que a gente gosta. Cheguei! Que honra tê-la aqui conosco. Obrigada, a honra é minha. É uma mulher tão de Deus, Amém. uma mulher que fala, né, a todos os momentos, que Amém. mostra, Glória a que Deus. impacta, não só na sua vida ministerial, mas através das redes sociais, Amém. através de todos os lugares que passa. É uma mulher que vem vindo de viagens, né, de É. outros lugares, mas está aqui derramando-se Obrigada, aos pés Senhor. do Senhor, Glória a Deus. para que mais mulheres, mais pessoas sejam impactadas. Já quero dar um spoiler aqui. Se você não assistiu toda a conferência Mais Profundo Puríssimas, gente, precisa assistir. Essa mulher aqui fez tremer o altar, foi coisa linda. E uma das coisas que eu quero muito te perguntar, Sim. em um determinado momento, você estava tão impactada que tirou os sapatos. E isso foi incrível, porque ela estava se segurando ali, ela tirou o sapato e falou, eu vou, Senhor, me usa. Amém. Como é esse dia a dia, como é estar impactada aos pés do Senhor, e como você pode mostrar pra gente que a gente pode ter um coração puro, para que a gente possa também estar aos pés do Senhor. Gente, estou feliz demais de estar aqui com alegria vocês, toda nossa. meninas lindas. Eu tenho só que agradecer a Deus pela Amém. oportunidade que Ele me dá de voltar ao seu altar, para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E de verdade, quando eu subi no altar hoje e comecei a ministrar, eu comecei a ser tão cheia da presença de Deus, sabe? Era eu vívido comecei isso. a ser cheia da presença de Deus. Eu comecei a sentir um renovo tão grande, Uau. porque eu tô vindo de alguns dias, cheguei de uma viagem internacional agora e levei os meus filhos, então isso demanda mais, Sim, né, mais mais tempo, atenção. mais atenção, mais trabalho, né? A demanda fica maior, porque entre os 3 o menor ainda tem 7 anos, então depende muito de mim. Então eu cheguei muito cansada, fui lá no Maranhão ministrar para os meus irmãos e vim direto para cá. E eu cheguei aqui, eu tava ali atrás, naquele backstage abençoado, e eu tava ali orando, Senhor, o Senhor sabe que eu tô tão cansada. Tão cansada. Uau. E eu ouvia o Espírito Santo dizendo a mim, eu vou renovar você hoje. Amém. Amém. E aí quando eu cheguei ali, mulher, eu comecei a sentir um fogo de Deus tão grande, eu falei, não, vergonha não. Aqui Eu não vou- pega! Eu não vou cair não, eu prefiro largar o sapato É. e me largar na mão de Deus. Mas você sabe que isso é muito bonito, porque isso mostra, né, o quanto você está à vontade. E disposta. E nós estamos falando de amém. estar à vontade na casa do Pai. É. Amém. Então nós chegamos, nós tiramos mesmo. E como você assim se dedicou, nós Glória a estávamos aqui em Deus. cima e, gente, ecoava o louvor, a pregação, e nem parecia que você estava Verdade. cansada. Que tava vindo de viagens, enfim. E aí, depois que a gente começa a saber daqui das coisas, a gente começa a olhar e falar, impressionante. Senhor, obrigada por nos dar a oportunidade de Amém. conhecer, de ver. E muitas mulheres ali, nós que estávamos aqui vendo, né, pelos visores, aqui mais do backstage, quantas mulheres sendo transformadas, quantas mulheres chorando, se derramando mesmo. Amém. E como é para Midian, mulher, ver isso e não se encantar sem perder a essência do Senhor. A verdade é que eu sei que tudo vem de Deus É. e tudo volta para Ele, né? Eu não tenho... A minha única participação é, de verdade, levar a igreja à adoração. Essa é esse é o instrumento, sabe? Eu me sinto usada quando eu levo a igreja à adoração e, adorando junto com a igreja, eu posso ter o privilégio de sentir a mesma graça. Você a sente mesma essa unção, frutificação, né? O mesmo renovo. E você sabe coisa linda, eu escrevi algo aqui, né?
para você em especial. Sua voz é sinônimo de presença. Amém. Glória a Deus. E também de quebrantamento. E a sua história começa com um milagre. Conta pra gente aqui um E pouco sobre voltando- esse milagre. Sim, e voltando muito para isso, a gente quer saber, como é o tema é o coração puro, nós queremos saber como é que estava esse coração, né? O que te levou a crer quando as portas meio que se fecharam para a medicina. E a gente, como mãe, a gente sabe o quanto isso Meu Deus. causa lá dentro, né? meu Só Deus. contextualizando você que está assistindo nós, a Miriam vai contar aqui brevemente o testemunho dela, e a gente quer saber, como mãe, como é que estava esse coração, né? E quem sabe tem alguém ali assistindo precisando desse Verdade. testemunho. No ano de 2015, enquanto íamos pro culto, meu esposo ia pregar, o pastor Eliel. Enquanto íamos pro culto, ele foi fechado por um carro. Nós estávamos chegando na igreja, estávamos a 66 por hora. E a gente estava chegando mesmo, tinha logo um sinal à nossa frente. E aí, ele disse pra mim, porque olhou no retrovisor, amor, tem um carro e ele tá fechando todo mundo. E isso só deu tempo de eu dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. Sai de perto dele. Só deu tempo de eu falar isso. E aí o carro já subiu, porque ele fechou a gente. Então, pra não bater nele, meu esposo chegou um pouquinho pro canto e aí a roda traseira do carro bateu no canteiro e levantou o carro. Então nós capotamos 4 Meu vezes Deus. pro sentido contrário da pista. Quando o carro parou, parecia que eu tinha sido batida no liquidificador. Foi algo assim... Imagino. Quem já sofreu acidente e tá assistindo a gente aqui, sabe como é rápido, gente. É fração de segundos. Aconteceu. É o piscar, né? É o piscar ali. É isso aí, aconteceu. E quando a gente se dá conta do que aconteceu, é que a gente vai ver o tamanho da misericórdia do Senhor. Exatamente. O quanto ele tem O quanto, graça. o quanto ele é bondoso e misericordioso. Porque quando o carro parou, meu esposo, ele estava preso nas ferragens, o pastor Eliel. Sim. O meu filho, que estava no cinto, a gente estava de cabeça para baixo. Qual que era a idade dele ali? O mais velho tinha 7 anos 7. e o mais novinho estava fazendo naquele dia 9 meses. O Eliel. O Eliel Bebezinho. filho, o bebezinho. Eliel filho. Tava fazendo 9 meses. Então ele tava na cadeirinha, mas quando nós chegamos na reta da igreja, eu tirei, porque ele tava chorando muito, querendo mamar. Então eu tava com a mamadeira. Eu me lembro de que na hora que eu falei com meu esposo, o sangue de Jesus tem poder, eu tinha acabado de pegar ele, porque nós já íamos entrar na próxima para entrar na rua da igreja. Sim. E aí eu tava sacudindo a mamadeira quando tudo aconteceu. Então ele saltou do meu colo e ficou batendo dentro do carro. solto. Meu Deus. Quando o carro parou, eu não sabia nem onde ele estava. Porque Misericórdia. ele tinha ido para debaixo do banco do meu esposo. Como ele era ainda bem pequenininho, sim. só ficou as perninhas assim pro lado de fora. E eu me lembro de ele chorando muito, eu puxar ele pela perninha. Quando eu olhei pro rostinho dele, ele já estava irreconhecível. Meu Deus. O rostinho dele já estava todo, assim, a cabeça toda deformada, ele teve um trauma. Então foi subindo, ele ficou como se fosse uma manga assim na cabeça, sim, bem grande. Ficou muito feio. E aí eu sacudia ele e ele, como tinha começado a mamar, começou a colocar tudo pra fora. O outro, mãe, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí o meu esposo não respondia mais nada, tava desmaiado. O socorro chegou, a gente foi pro hospital e aí começaram as más notícias. Uma má notícia atrás da outra. Primeiro, o seu filho, ele tem 90 minutos de vida. Então, aproveita ele, não tem como fazer a transferência. O hospital onde nós fomos socorridos, de imediato, a tomografia, né? O tomógrafo estava quebrado. Então, não tinha como o Eliel Filho fazer o exame. Eles não liberavam a gente para ir para o hospital particular, porque eles precisavam ali fechar diagnóstico. E ele não podia se mover, né? Sim. Porque ele tinha ali risco. várias causas que poderiam estar acontecendo com ele. Sim, Ele sim. poderia estar com bolsa de sangue dentro do ventre, ele tinha um trauma, o trauma era visível, enfim. E aí os diagnósticos foram chegando. Até 3 da manhã ele ia morrer. Depois de 3 da manhã, que graças a Deus, Deus poupou a vida dele, Sim. nós conseguimos uma liberação para transferir ele de hospital para ele fazer a tomografia. Transferimos ele de hospital. Gente, pensa numa madrugada que parecia que não ia passar Nunca. Parecia que não ia acabar
Nunca. As horas não passam. Graças a Deus, o meu filho mais velho não teve nada, apenas algumas escoriações, ficou com um peito bem roxo por causa da pressão do cinto, mas foi logo liberado pelo pediatra, foi levado para casa. O Eliel teve que ficar uma madrugada no hospital porque estava inconsciente por conta da pancada. Sim. Eu estava com a minha perna esquerda totalmente impossibilitada até de caminhar, porque eu rompi os ligamentos do quadril e do tornozelo. Meu Deus do céu. Então eu me arrastei durante toda a noite. No primeiro hospital eles enfaixaram minha perna, porque eu não abria a mão de estar com meu filho, então eu fui empurrada a noite toda de cadeira de roda. E assim, foi uma madrugada que Deus queria chamar a minha atenção. E eu não tenho como falar disso sem me emocionar. Sim. Deus queria chamar a minha atenção. E hoje eu consigo entender o que Deus queria fazer. Porque vai ter horas que Deus vai te levar no teu limite. Sim. Só para que você entenda Meu Deus. Que aonde Ele quer levar você. E às vezes Ele precisa nos testar no nosso limite. Nos levar na linha do risco ali naquele momento que você diz assim, Senhor... O extremo. No extremo. Ou é você ou é você. E aí, 3 horas da manhã, eu consegui a liberação. Nós conseguimos chegar no hospital. Chegamos no outro hospital, foi negado o atendimento. Sabe, uma madrugada ali como Jacó. Sabe, eu tava agarrada ali no anjo. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, a minha casa precisa de um milagre. Senhor, o meu filho, não leva meu filho. Senhor, então, chegamos no outro hospital, fizemos o exame às 6 da manhã. Eu esperando a visita do neuro, porque ele precisava começar a tomar alguns remédios muito importantes, mas só com a visita do médico. Eu me lembro que o dia estava clareando e tinha uma janelinha bem pequena no box onde eu estava. E eu me lembro que eu comecei a falar assim, Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Senhor, por que o Senhor está permitindo a minha casa passar por isso? Nós temos sido tão fiéis a Ti. Senhor, a minha casa tem Te servido. A minha casa tem Te adorado. Senhor, nós sofremos esse acidente enquanto estávamos indo para a Tua casa. E não tem nenhum problema nisso. De repente você está assistindo a gente aqui agora, está dizendo, Midian, eu tenho estado sim num tempo de questionamento, eu tenho estado sim num tempo de perguntas. Minha irmã, meu irmão, não há nenhum problema em você perguntar. Você só não pode duvidar de que o Senhor está passando contigo nesse deserto, porque até o silêncio de Deus é a voz de Deus dizendo pra gente, tenha paz, acalma, confia, eu tô no controle. E aí eu conversando com Deus às 6 da manhã, eu ouvi aquela voz dentro de mim, me estremecendo, e Deus dizendo, eu quero você. E eu, Senhor, como assim? Me explica melhor, me faça entender como. E Deus dizia pra mim, eu quero você. Meu Deus. Tem um tempo diante de você e você não pode dizer não. Eu te trouxe até aqui para chamar a tua atenção, a voz do chamado. A voz do chamado. Para chamar a tua atenção. Meu Deus. Porque até então eu só tinha dito não. Eu dizia, Senhor, não dá. Senhor, quando não o Senhor Coisa trouxe linda. para você, é como Jonas na... Isso! E aí, eu comecei a sentir a graça de Deus e Deus disse pra mim assim, o teu sim vai... a tua resposta, o teu sim não, a tua resposta vai determinar o que eu vou fazer pela tua casa. Meu Deus. E ali, eu comecei a sentir Isso uma é muito presença de sério. Deus. Gente, uma presença de Deus tão grande. Um fogo de Deus tão grande. Um fogo de Deus tão grande. Meu corpo, meu rosto, quente. E aí tinha uma moça do lado e eu comecei a dizer, sim, pai, eu aceito. Sim, pai, eu vou. E aí a moça do lado abriu assim a cortina do box e disse, você tá conversando com quem? Mistérios. E o meu menino dormindo, que foi a hora que ele conseguiu pegar no sono. E eu disse pra ela, tô conversando com meu pai. Ela falou, eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Nossa, já tava transbordando. A presença de Deus ali dentro daquele box, eu costumo dizer que foi ali que o Senhor me apareceu. Foi no meio da minha dor, foi no meio do caos, foi no meio do desastre que o Senhor apareceu a mim. E Deus disse pra mim, 6 da manhã, quando cruzou o relógio, 6 da manhã, Deus disse pra mim, então eu vou mudar a história da tua casa.
eu vou mudar o diagnóstico da tua família. 6 da manhã. Eu fui visitada por Deus e aí tudo começou a andar. Depois de 3 dias no hospital. Chegou o neuro. Depois de 3 dias no chegou hospital, o neuro. chegou o neuro. Quando a neuro chegou, ela começou a andar de um lado para o outro e ela olhava todas as crianças e ela chamou a enfermeira. Eu vim ver o menino do acidente. Cadê o bebê que sofreu o acidente? Cheia de exames, os exames tudo com ela. Aí a enfermeira, ó, tem mais esse aqui, deu um disco na mão dela e colocou lá e viu o exame. Cadê? Mas eu não tô vendo ele aqui, cadê ele aqui? A enfermeira, não, é aquele ali. Naquele momento, eu tava dando uma jantinha. Ele sentado na cama, brincando comigo, eu rindo pra ele. E eu dando, ela falou, não é essa criança. Não é o esperado. Não é essa eu não criança. vim pra ver Não, essa o que cena. aconteceu não é pra Ela tá disse, assim. não é essa criança. Eu falei, não, é sim, nós sofremos um acidente há 3 dias Meu atrás. Deus. Ela falou, não. E a manga que tava na cabeça? Sumiu, foi diminuindo. Minha cunhada tá aqui, a testemunha, pode falar pra vocês. Foi Foi a mão diminuindo, de Deus. diminuindo. Ela disse, Que lindo. não, essa criança não condiz com os exames que eu tenho na minha mão. Esse é o nosso Deus. Ela falou, minha filha, arruma suas coisas e vai embora. Era 10 para 7 da O Senhor noite. ama causar uma confusão, né? Arruma tuas hospital. coisas e vai embora. Era 7 da noite. Tanto que quando eu cheguei em casa, na casa da minha sogra, ninguém me esperava, não é? Nossa. Mirinha tá aqui. Ninguém esperava que eu ia chegar em casa naquela hora. Ninguém. E eu ainda fui e falei assim, ó, vamos fazer surpresa. E vamos fazer surpresa pro pai, vamos fazer surpresa pra família que tava E todo que mundo surpresa. reunido. Ela disse, vai embora. Eu Meu falei, mas como Deus. assim? Não, agora você vai ter que me explicar o que tá acontecendo. Conta. Porque ela disse pra mim, os exames que eu tenho na mão não condiz com a criança que eu tô vendo. Pelos exames, ele não poderia nem estar sentado, está falando, nem ele tem os comendo. olhos focados em você. Ele tá olhando pra você Respondendo fixamente. neurologicamente. Ele tá comendo, ele... Não, isso não existe. Pode ir embora. Ela pegou aqueles papéis, botou em cima da minha cama, deu as costas e foi embora pra mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu chamei a enfermeira, falei, ó, é 15 para as 7. Ela falou que eu tenho que ir embora. A enfermeira falou, não, ninguém ganha alta 15 para as 7 da noite. A alta é só amanhã às 10. Falei, mas ela já me deu alta. Agora, Não, eu vou agora embora. Aí comecei a procurar minhas coisas, guardar as Agora coisas, saio. guardar os papéis dos exames. Ela, não, peraí que eu vou chamar um médico. O médico plantonista falou, não, você não vai embora não. Vai dar 7 horas da noite. Eu falei, mas eu acabei de ser liberada pela médica. Ó, quando Deus disser sim pra você, Não duvide. pega o sim de Deus e não olha pra trás. É isso. Só Eu vai. falei, não, eu vou arrumar minhas coisas. Eu me lembro que quem tava comigo no hospital era a minha outra cunhada. E eu mandei mensagem, ela tava do lado de fora, sentada, junto com uma amiga. E elas já estavam indo embora. Eu falei, não vai embora. A médica me deu Espera que eu alta. vou Ela junto. chorou na beça, começou Ninguém a chorar. sai. Se eu Não, não peraí. saio. Você vai embora, então a gente vai embora. E entrou no hospital. E o médico disse, olha, arruma tuas coisas. Eita, não. E vai embora. Rápido. Não deixa ninguém ver que você tá saindo. Meu porque Deus. é proibido. Ninguém ganha alta 15 para as 7 da noite. Mas quando Deus quer fazer algo diferente, Não ele tem faz. quem segura. Ele faz. O Eliel Filho é um milagre. Uau. Fez 11 anos esse ano, em julho. É uma bênção. É claro que ele teve, sim, as suas dificuldades. Sim, sim. Até o 7º ano, ele teve algumas dificuldades cognitivas, sabe? Sim. Ele leu um pouquinho mais tarde, ele andou um pouquinho mais tarde. Eu e minha cunhada, a gente estava lembrando do aniversário dele de 1 ano, que ele ainda não andava com 1 aninho. Mas era recente. Era bem recente, então ele não teve aquele tempo de toda criança, sabe? Mas ele é um milagre vivo. Quando ele aprendeu a ler, a minha casa fez festa. Uau. Porque ele tinha muita dificuldade cognitiva por conta do acidente. E o médico disse pra mim, mãezinha, a senhora vai encontrar muita dificuldade pelo caminho, porque os exames diz que ele não pode por conta do trauma. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é uma criança perfeita, inteligente, criativo, ama ao Senhor, lê, escreve, tá no tempo certo da escola quando Deus Olha quer que fazer. bênção. Que maravilhoso. Assim, Ninguém pode parar. ninguém. realmente segura. é enriquecedor, né? E saber que em meio a esse sim que a irmã deu, né, a pastora, a gente ter que seguir esse chamado. E como você bem disse,
com algumas questões ainda, Sim, né? Um aninho sim. de idade, a mãe quer ver A o mãe filho quer. dando o Sim, primeiro, o os primeiros segundo passo. E passos. muitas das vezes, esse ministério, né, da oração, dessa voz profética, a gente escuta testemunhos, através da sua vida eu fui curada. Através da sua vida houve libertação Libertação, aqui. cura, E aí, salvação, a meu gente Deus. se vê com a nossa casa assim, e você De deu ponta sim. cabeça. E como fica essa questão? O meu coração sempre muito confiante, né? Eu fui criada numa família e num lar onde tinha muita fé. Eu costumo dizer que na minha casa faltou tudo. Cresceu no Cresci vem no lar de uma cristão. raiz Cresci no de um- lar cristão. Tá. Só não faltou a presença de Jesus. Amém. Então, desde muito pequena, Foi minha mãe nos moldada ensinou, já. minha mãe nos ensinou a confiar no Senhor. Aleluia. Por mais que nós não estivéssemos vendo nada, Sim, ela dizia, pode confiar. Confia no Senhor. vai acontecer. Então, isso foi um tempo de treinamento, né? Eu cresci confiando muito no Senhor. E eu me lembro que quando o Eliel Filho foi estudar, ele tinha 3 anos. Ninguém na escola entendia ele. Porque ele falava muito enrolado. É natural, né? Sabe? A fala dele, ela só foi totalmente desenvolvida nos 4 anos e meio. Né? Que dava para as pessoas entenderem. Eu entendia ele. Sim. Né? Pelo convívio e tal, mas ele não era muito compreendido. Então, eu olhava para ele e tinha certeza. Deus falou. Sim. Se Deus falou, vai acontecer. É. A Bíblia diz, pode passar céus e terra. Mas a palavra de Você Deus tinha uma palavra. não passa. É. E a palavra de Deus traz paz. É. Então, no meio desse processo, eu sempre tive paz de que aquele que começou a boa obra estava aperfeiçoando, sabe? Homens pegam e deixam incompleta. Deus Sim. não. Deus nunca deixa uma obra no meio do caminho. Ele é Deus de obras completas. Mas uma das coisas que me pega, e acredito que você que está em casa também vai pensar, é que quando tudo começou a acontecer, aos olhos humanos, inclusive o teu. Com certeza. Você falava, gente, mas lá dentro você já tinha acessado a sua promessa. Isso. Eu cantava muito uma canção da pastora Aline Barros que diz: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Deus da vida, ele é também dono do céu. Eu cantei essa música por anos, uns 2 ou 3 anos seguidos. Trazendo vida. Meu lugar seguro, minha provisão, todo poderoso Deus da minha salvação. Oh, oh, oh. E a gente precisa se alinhar, né? Ficar alinhado com a promessa. Então, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu passei por esse processo, me alimentando com essa canção. E hoje, o que eu mais ouço são testemunhos. Eu passei por um processo. Encontrei uma irmã agora na Suíça e ela disse: eu passei por um processo, eu moro na Itália e eu vim aqui te ver. Porque eu passei por uma enfermidade. Eu fiquei meses em cima de uma cama ouvindo a sua canção. Eu olharei para o alto, de onde vem socorro. Você vê o que Deus vai fazendo. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, vai se manifestando na vida do povo de Deus. Criador fazendo da melhor forma possível, né, nas nossas vidas. Coisa Glória linda. a Deus. A gente fica Glória a muito Deus. feliz, Aleluia. muito feliz mesmo. Hoje você está participando aqui conosco dessa conferência que tem uma motivação. Amém. Que é impactar, né? Impactar nossas vidas de casa, aqui de casa, para todos que estão na internet. Vai ser alcançada muitas mulheres, nome de Jesus. né? Homens também, que a gente Sim. sabe que está assistindo. E enxergar, Amém. né, esse coração temente ao Senhor, Amém. sendo essa voz profética lá embaixo, porque milhares de mulheres estão passando por cenários parecidos. E às vezes ela tá passando nesse momento e tá pensando, não tem uma solução. Mas através da sua vida, do seu testemunho, Amém. Glória ela a Deus. tem a oportunidade de alcançar a promessa. Porque todas nós temos a nossa promessa. Sim, todos sim. nós. Temos, Todos nós. Todos Coisa linda. E você quer deixar uma palavra para quem está assistindo voltada para esse tema? Com toda certeza. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Entregar o coração para confiar no Senhor é saber
que ele está cuidando. A Bíblia diz que quando Joquebede faz o cesto para Moisés e ela betuma o cesto, e eu falo muito sobre isso no livro Juntas, no primeiro livro, a primeira edição. Quando ela betuma aquele cesto, ela está fazendo algo seguro. Ela está construindo algo seguro. Uau. E só existe uma forma de nós colocarmos os nossos filhos num lugar seguro, alimentando eles com a fé. Anota isso. O lugar seguro onde nós vamos colocar os nossos filhos é a fé. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu passei por uma situação muito difícil agora na Europa com os meus filhos, e eu me lembro dos 3 olhando para mim no aeroporto e dizendo: mãe, e agora? E eu dizia para eles: confia no Senhor de todo o coração de vocês. Aquele que nos trouxe até aqui não nos deixará aqui, nos levará até o nosso destino final. E um queria chorar, o outro queria... Eu falei, não, aqui não é lugar de desespero, aqui é lugar de paz. Coluna sendo coluna. Porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a nossa alma e o nosso coração. Então, a minha palavra para você, mãezinha que me assiste, ministra, pastora, jovem, adolescente, creia no Senhor e confie nele de todo o teu coração. A vontade de desistir é apenas uma palavra. Eu tô cansado, eu não aguento mais. E a única saída é desistir. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer para você: confia de todo o teu coração e você verá o bem do Senhor. É isso aí, gente. Encerramos aqui com a nossa pastora Midian Lima. Espero que você tenha sido edificado tanto quanto nós fomos daqui. Não esqueça de compartilhar esse link para edificar mais vidas. Deus abençoe e até o próximo.